palestra sobre a atuação da Força Expedicionária Brasileira na Itália pelo nosso jovem, estudante de Direito, entusiasta da Segunda Guerra Mundial e principalmente pela FEB, o nosso amigo Lucas, certo? Que não perde um evento da FEB no Brasil, assim. E ele veio aqui, ó, para fazer a jaqueta da FEB, certo? Vamos para cá, vamos para cá. E, como eu disse, é um entusiasta. E hoje a nossa plateia é uma plateia muito selecionada. Temos aqui a professora de História, né? E aqui o Reis de Museus, o Lucas, aqui, né, o Lunas, que é escritor, está com vários livros ali. E nós temos aqui em Viseu também uma grande quantidade de escritores, de poetas, cordelistas, que muito honram a cidade. Né? Recentemente tivemos o lançamento do segundo livro desse Vitor Pedro, que está aqui também. Então, é uma plateia selecionada, temos o Batista, né? E é entusiasta também, o nosso amigo Júlio, e também entusiasta do assunto. E temos aqui o colecionador Walter Robson, que de um acervo fantástico da Segunda Guerra Mundial, chegou a fazer uma exposição aqui também, né, um acervo de guerra todo autêntico, né, e que está aqui também presente. Então, nós vamos iniciar a palestra com o nosso amigo Lucas sobre a Força Expedicionária Brasileira, a atuação. Eu, Alex, como tem um museu, também estou reunindo um acervo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e da Guerra do Paraguai, e não são acervos fáceis de nós reunirmos. E temos aqui, fiz uma exposição de fotográfica, né? São cópias, porque as originais, mas para colocá-las aqui tem que mudar em colunas, né? E não deu tempo de eu trazer essas colunas com as fotos originais. Mas todos os quadros que vocês estão vendo aqui, eu tenho as originais delas, né? Desses 5 navios torpedeados nas costas brasileiras, que eram mais navios de transporte de carga e passageiros. Naquela época, em 1943, 44, nós tínhamos estradas que não eram estradas, né? Era muito precário, então era mais rápido você fazer o transporte de navio, de passageiro e de carga do que pelas nossas estradas. E esses navios foram torpedeados pelo submarino alemão U-507, e mais tarde foi comprovado. Né? E a nossa marinha, ao todo, avariou mais de 9 submarinos alemães, né? Os catalogados pela própria Alemanha, uns que foram a pique, ou seja, afundaram, e outros que foram avariados e ficaram inoperantes. Né? A quem fala 18, mas avariado mesmo, afundado, em torno de 9. Né? Então, eu vou passar a palavra ao palestrante Lucas, que vai fazer a explanação, e depois, quem quiser ver a parceira fotográfica aí, que não está tudo aqui, mas todos nós temos as fotos originais. Então, passo a palavra a Lucas. Muito obrigado, Celeste. Então, agradeço bastante a oportunidade que o senhor me deu de poder construir essa palestra e palestrar aqui. Agradeço a todos os presentes da meritosa AFAB, Associação dos Filhos e Amigos de Viseu. Isso. Agradeço bastante. Essa palestra aqui, agora você me convidou a grande responsabilidade de trazer outros especialistas na plateia, porque essa palestra originalmente já foi pensada para os alunos do ensino médio, com um aparato geral. Então, como aqui temos especialistas, eu vou pedir que a qualquer momento vocês acharem necessário darem suas contribuições ou me corrigirem, ninguém é perfeito. Aí, como ela também foi pensada para o ensino médio, como eu falei, graças ao meu pai, Monteiro também pude realizá-la no Colégio Estadual Vicente Monteiro, lá em Caruaru, e vamos seguir. Essa palestra tem por objetivos instigar novas gerações a pesquisarem mais sobre a história do Brasil, valorizarem o legado de seus antepassados, de seus heróis, e também fazer com que os feitos desses heróis não caiam no esquecimento. E esse ano é um ano bastante importante para falar sobre esse assunto, porque a gente comemora os 80 anos do envio dos nossos expedicionários para lutar nos campos da Itália, que ocorreu entre julho de 1944 e o último escalão
fevereiro de 45, mas a grande parte foi enviada ainda em 1944. Pela contextualização geral, a gente está lá nas décadas de 30 e 40, a ascensão de regimes autoritários no pós-Primeira Guerra, como é que posso dizer, motivou o crescimento de desejos expansionistas entre os países de maior tecnologia bélica, os países mais beligerantes, e isso acabou eclodindo, entre outros fatores, na Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, cuja qual, no primeiro momento, o nosso país, o Brasil, permaneceu oficialmente neutro. De 1939 até 1942, nosso país permaneceu neutro, dado que Getúlio Vargas tinha uma política de ficar em cima do muro, negociando tanto com os aliados, ou seja, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, e também com os países do eixo, mais especificamente a Itália e a Alemanha, tendo a Alemanha e Hitler como principal parceiro comercial durante um bom período desse percurso. Posteriormente, dado o avançar da guerra e a gradativa impossibilidade de comércio com os alemães, fomos impulsionados em grande parte, graças ao nosso ministro de Relações Exteriores da época, o Oswaldo Aranha, a estreitar melhor os laços com os norte-americanos, que detinham grande interesse em nosso território, mais especificamente aqui no saliente nordestino, por ser a ponte de comunicação mais próxima com o continente africano, onde também ocorriam batalhas naquele momento. Em 1940, 41, 42, estavam ocorrendo importantes batalhas no fronte africano, e por isso os americanos detinham esse interesse, bem como o interesse estratégico de servir como ponto de partida para patrulhas no Atlântico. Como bem falado pelo Sr. Alex, havia uma maciça presença de submarinos alemães patrulhando aqui o Atlântico, bombardeando, torpedeando navios de todas as bandeiras consideradas hostis. Foram bombardeados, torpedeados alguns navios brasileiros, porém em águas internacionais e em águas lá na Europa, antes da declaração das guerras de guerra. A gente já teve vítima no Brasil antes mesmo de estreitar as relações com os Estados Unidos. E nesse contexto de estreitamento de laços com os norte-americanos, foram realizados diversos acordos, não só com os Estados Unidos, mas com outros países aqui da América, principalmente com intuito de solidariedade. O que seria isso? O ataque a um desses países, já que todos afirmaram a neutralidade logo quando começou a guerra, acordou-se que o ataque a um dos países aqui da América seria considerado um ataque a todos. E como muitos de vocês sabem, esse ataque ocorreu em 7 de dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base estadunidense de Pearl Harbor, lá no Pacífico. Em um primeiro momento, foi realizada uma nova conferência com os países americanos, dessa vez no Rio de Janeiro, onde a maior parte dos países americanos, à exceção do Chile e da Argentina, honraram os compromissos anteriores e cortaram as relações diplomáticas e comerciais com a Alemanha, a Itália e o Japão. Eu não vou falar do Japão aqui nessa palestra, porque a relação de guerra que o Brasil teve com o Japão foi mais complexa, que só declarou guerra ao Japão oficialmente já no final, já em 1945, apesar de cortar as relações diplomáticas e comerciais e de haver hostilidade com os descendentes de japoneses aqui em nosso território durante o período da guerra, mas vamos focar especificamente aqui na Itália e na Alemanha. Após esse corte de relações diplomáticas e comerciais, a Alemanha e a Itália entenderam como sinal verde para iniciar com maior força o torpedeamento de nossos navios aqui em águas nacionais. Como o Sr. Alex trouxe as fotos de alguns deles, durante todo o período da guerra, nós perdemos mais de 30 navios, vitimando cerca de 1.500 brasileiros. Porém, um caso em específico foi considerado a gota d'água para que o Brasil, de fato, declarasse o estado de guerra com a Itália e a Alemanha. Como o Sr. Brito já mencionou, foi o ataque do submarino U-507, que lá em meados de agosto de 1942, em menos de 48 horas, torpedeou 6 navios brasileiros, vitimando 600 pessoas. E a população brasileira pôde ver, pela face mais obscura da guerra, a morte, porque os corpos das vítimas chegaram aqui às praias do litoral. Mais especificamente lá em Alagoas e Sergipe, os corpos começaram a chegar. E a população conclamavam o governo, foram às ruas, a União Nacional dos Estudantes teve um grande papel também, a população do Rio de Janeiro foi às ruas pedindo a guerra, e essa guerra, de fato, veio a ocorrer. Já falei aqui do torpedeamento, que vitimou a nossa marinha mercante, que possibilitava o comércio não só aqui pelo próprio território brasileiro, como o seu Brito comentou, mas também o comércio com os outros países lá da América Central e com os Estados Unidos. Principalmente o comércio de borracha e de minérios, que era o que o nosso país mais exportava.
os heróis da Marinha Mercante, todos os ex-combatentes em geral são bastante esquecidos, mas os da nossa Marinha Mercante são mais esquecidos ainda, e foram eles que, por terem derramado seu sangue, instigaram e incentivaram que o Brasil acabasse entrando na guerra, que veio a ser declarada em 22 de agosto de 1942, com o Brasil reconhecendo o estado de beligerância com a Alemanha e a Itália. Vamos detalhar um pouquinho aqui as formas que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, começando com a diferenciação entre ex-combatente e expedicionário, tendo em base a Lei 5.315 de 1967, que alterava a Constituição vigente à época, considerando ex-combatente todos aqueles que serviram no Exército Brasileiro, seja aqui no Brasil, na defesa do litoral, lá em Fernando de Noronha, ou aquartelados aqui no nosso território, sejam o contingente do Exército Brasileiro enviado para lutar lá na Europa com a FEB. Também é considerado ex-combatente os militares da Força Aérea Brasileira, tanto os que ficaram aqui no nosso território, quanto os que foram enviados no Sentapua. Também considerados os militares da Marinha de Guerra do Brasil e da Marinha Mercante, que estavam em serviço no momento. Infelizmente, até onde eu pude checar, os famosos soldados da borracha não se encontram aqui, perdendo um reconhecimento mais merecido para eles, porém não se encontram aqui. Já expedicionário são aqueles cerca de 25 mil bravos combatentes que saíram aqui do nosso Brasil para lutar nos campos italianos com a Força Expedicionária Brasileira. Esses sim são chamados expedicionários. Então a gente pode dizer que todo expedicionário é ex-combatente, mas nem todo ex-combatente é expedicionário. Aqui no Nordeste, basicamente aqui em Pernambuco, onde mais se deslocaram contingentes foi para a defesa do litoral, aqui, e 651 pernambucanos foram enviados com a Força Expedicionária para lutar lá na Itália, de onde 13 não retornaram. Começando aqui, vamos falar da seção de bases militares aqui no Nordeste. Como tem uma das fotos aqui que o seu Brito trouxe para a gente, foram cedidas as bases, a base aérea de Natal e de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte, e também foi cedido com um ponto importante, o Porto do Recife, onde esteve estacionado aqui uma esquadra americana. Não me lembro qual era o número dela, só me engano era a 4ª esquadra, mas eu não tenho certeza. Foi cedida. Aqui está uma reprodução da foto que o seu Brito também trouxe, onde podemos ver o presidente Franklin Roosevelt e o presidente Getúlio Vargas lá na base de Natal, como é que eu posso dizer, aprofundando melhor as relações que tivemos com os estadunidenses. Passando aqui também, os soldados da borracha, como eu falei, que segundo o pesquisador Marcos Renault, foi um contingente de cerca de 60 mil pessoas, em sua maioria, grande parte, eram pobres do Norte e do Nordeste, que atenderam a um chamado do governo para a produção de borracha. Lembremos que no contexto que a gente estava, a borracha era uma matéria-prima extremamente necessária para os esforços de guerra aliados dos Estados Unidos. E os maiores produtores de borracha, à época, se encontravam no Pacífico, que na época estavam dominados pelos japoneses. Então, os Estados Unidos precisavam de uma nova fonte de borracha dessa matéria-prima e viu aqui nos seringais da Amazônia a porta de saída para essa necessidade. Então, o Brasil conclamou esses trabalhadores que se aventuraram para lá, coordenados pelo SENTA, salvo engano, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, com a promessa de que seriam bem pagos e que voltariam como heróis. Como a gente sabe, isso não ocorreu. E mais da metade, quase metade dos que foram para lá não retornaram, por conta das doenças e das demais intempéries que encontraram por lá e também não foram muito bem pagos, sendo quase completamente esquecidos. A defesa do litoral, também segundo o pesquisador Marcos Renault, empregou cerca de 180 mil pessoas, 180 mil homens. Em primeiro momento, teve a intenção de impedir uma possível invasão dos países do eixo aqui em nosso território. Porém, após o sucesso da Operação Tocha, realizada pelos aliados, que invadiu o norte da África, salvo engano, em 1942, salvo engano, esse temor foi diminuído e a defesa do litoral acabou servindo para a proteção das bases que nós tínhamos aqui, que serviram como trampolim da vitória. Nosso Nordeste é conhecido como trampolim da vitória, porque os suprimentos que eram produzidos tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto nos demais países, eram enviados daqui para o teatro de operações africano e depois seguia para os demais locais onde eram necessários pelas forças aliadas. A patrulha submarina e a escolta de mercantes foi uma tarefa desempenhada pela Marinha do Brasil e também pela Força Aérea Brasileira. Aqui nesse quadro a gente pode ver uma representação do que ocorreu de verdade.
em que um avião Catalina, da nossa Força Aérea, bombardeou, torpedeou um submarino alemão que estava afundando nossos navios brasileiros. E essa patrulha submarina, essa interrogantes, tinha justamente o intuito de possibilitar uma rota mais segura de comércio para o nosso país, para que fosse possibilitada essa troca de insumos e de valores, possibilitar a manutenção tanto do esforço de guerra aliado quanto da economia do Brasil, que desempenharam uma tarefa bastante importante. O envio do primeiro grupo de aviação de caça, conhecido pelo lema Sentapua, foi um contingente de cerca de 500 homens, dentre cerca de 50 pilotos e demais pessoal de manutenção, intendência, Estado-Maior, que foi levado primeiramente para um treinamento nos Estados Unidos para aprender a operar o caça P-47 Thunderbolt, e depois foi enviado à Itália para desempenhar funções de auxílio às unidades americanas semelhantes. Nossos aviadores não chegaram a travar confronto direto com outros aviões. A nossa função se resumiu, não resumindo, obviamente, mas ela consistiu basicamente em bombardeio de alvos, sejam estradas ferroviárias, comboios ferroviários, comboios rodoviários, depósitos de munição, entre outros pontos estratégicos. E eu trouxe essa foto aqui especificamente, isso aqui é o tenente aviador Danilo de Moura, que tem uma das histórias mais marcantes da participação brasileira na Segunda Guerra. Sua história, se fosse interesse do governo brasileiro, daria um filme excelente, porque esse bravo aviador ele foi abatido por artilharia antiaérea, caindo de paraquedas atrás das linhas inimigas e fazendo um percurso a pé de volta para as nossas linhas, onde emagreceu muitos quilos, passou por situações extremamente perigosas, foi auxiliado pelos partigiani italianos e também pelos cidadãos lá da Itália. Então, eu recomendo bastante a pesquisa. Se vocês procurarem no YouTube, tem uma obra chamada A Ópera do Danilo, que os próprios aviadores fizeram, contando essa história de uma forma musical, uma forma de ópera. É bastante interessante. E o tema central da nossa palestra, a Força Expedicionária Brasileira, criada em 1943 e formada lá no final de 43 e início de 44. Foi um contingente de cerca de 25 mil soldados, divididos e enviados de forma parcelada em 5 escalões. Como eu já falei, foram enviados entre julho de 44 e fevereiro de 1945. E, junto aos soldados, que em muitas literaturas são descritos como o retrato do Brasil, por serem oriundos de diversas etnias, diversos locais, diversas raças, e principalmente de diversas descendências, houve muitos brasileiros descendentes de alemães, de italianos e de japoneses que lutaram na Força Expedicionária contra os países de seus antepassados por amor à terra que lhes acolheu. Junto a isso também estava a figura da mulher brasileira, num contingente de cerca de 73 enfermeiras divididas entre a FEB e o grupo de aviação de caça, trazendo os afagos da mulher brasileira, representando a esposa, a irmã, a mãe e a filha que ficaram no Brasil enquanto seus parentes iam lutar lá na Europa. A composição da FEB, já falei nessa primeira parte, ela é subordinada aos Estados Unidos, eu vou detalhar um pouco mais adiante. Ela foi composta por 3 regimentos de infantaria, o 6º, o 1º e o 11º, 4 grupos de artilharia, mais a esquadrilha de ligação e observação, que consistiu em uma unidade aérea que auxiliava a artilharia sobrevoando o campo de batalha, indicando tanto a posição dos alvos quanto a posição onde caíam as nossas bombas. Também era formado por um batalhão de engenharia, um esquadrão de cavalaria de reconhecimento, um batalhão de saúde com os padioleiros e os médicos, e as unidades não divisionárias, comandadas pelo general Falconier. E dentro das unidades não divisionárias estava o depósito de pessoal, a banda de música, o Corpo de Justiça Militar, os Correios, o Banco do Brasil e a Polícia Militar. Como eu falei, a subordinação aos Estados Unidos, a nossa Força Expedicionária, que era conhecida como a primeira divisão de infantaria expedicionária brasileira, era subordinada ao 4º Corpo do 5º Exército dos Estados Unidos, e por sua vez era subordinado ao 15º Grupo de Exércitos Aliados. Esses estavam sob o comando de americanos e esse aqui sob o comando de um general britânico. O caminho da FEB. Segundo a literatura aqui do coronel Cláudio Scola Roche, nossos expedicionários seguiram um trilhado de aproximadamente 400 quilômetros dentro da Itália, libertando cerca de 60 localidades
60 localidades italianas em um período de cerca de 239 dias de combate. Essa distância é equivalente a sair daqui do Recife, pegar a BR-232 e ir até a cidade de Serra Talhada. Como eu falei anteriormente, 651 pernambucanos participaram, onde 13 faleceram. Um dos mais famosos que faleceram, quem já foi a Santa Cruz de Capibaribe, tem lá a avenida e a praça Cabo Otávio Sinésio Aragão, que por sinal é parente distante do meu pai, que faleceu em combate lá na Itália. Os problemas enfrentados pela fé. Primeiramente, a gente teve a necessidade de adaptação à escola de guerra dos Estados Unidos, tendo em vista que após a Primeira Guerra Mundial, nosso exército recebeu a doutrinação francesa, que foi a vencedora da Primeira Guerra, porém, após a queda da França perante os nazistas em 1940, e também em virtude do novo aliado que nós conseguimos com os estadunidenses, foi necessária uma modernização do nosso exército, seguindo agora a doutrina estadunidense, que tinha uma visão mais técnica, segundo Bonalume Neto, acerca das funções que deveriam ser desempenhadas pelos soldados. Os requisitos de saúde também foram um problema. Inicialmente se almejava enviar cerca de 4 divisões brasileiras para lutar lá na Itália, dando um total de aproximadamente 100 mil homens. Porém, entre outros fatores, um fator que diminuiu bastante esse contingente foram os requisitos de saúde, que deveriam estar igualados ou bem parecidos com o que era exigido lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, devemos lembrar, os professores de história estão aqui para confirmar para você, ainda é um país majoritariamente agrário, com grande parte da população ainda analfabeta e, por consequência, sem acesso aos recursos de saúde necessários. Então, muitos dos candidatos a expedicionários não cumpriam esses requisitos, principalmente no que condiz à saúde bucal. Não tinham alguns dentes, outros sofriam de algum malefício que atacava a região bucal, e isso acabou eliminando muitos soldados de entrarem na força expedicionária. E, por consequência, entre outras coisas, ao invés de 4 divisões, a gente acabou enviando apenas uma. E os problemas do trajeto na Itália. Como eu já mencionei, o envio de nossas tropas ocorreu da metade para o fim, em 1944. Nesse período ocorriam 2 importantes operações aliadas no contexto da Segunda Guerra. Na Europa, estava ocorrendo a preparação e o desembarque do dia D, lá na Normandia, e no Pacífico ocorria a invasão às Ilhas Marianas. E essas 2 operações exigiram um grande contingente logístico e de recursos dos aliados, o que acabou, em um primeiro momento, fazendo com que só nos fosse disponibilizado um navio para o envio de nossos soldados. E, por conta disso, apenas um regimento de infantaria foi enviado de cada vez. Salvo engano, era o navio USS General Henry. Exatamente. E o primeiro escalão a ser enviado foi o 6º Regimento de Infantaria, que, por conta disso, ter sido enviado mais cedo, foi o único que efetivamente pôde ter um treinamento adequado em solo italiano para o recebimento das armas disponibilizadas pelos estadunidenses e dos demais equipamentos, e também para poder se adaptar um pouco mais ao solo e ao ambiente italiano. Os que chegaram posteriormente, o 1º e o 11º Regimento de Infantaria, não puderam ter a mesma oportunidade de treinamento, e por consequência foram os que sofreram uma maior quantidade de baixas. O nosso embarque e nosso desembarque ocorreu de forma desarmada, porque as armas que tínhamos aqui no Brasil não seriam aquelas a serem utilizadas lá no Teatro de Operações Italiano. Nós recebemos todo o nosso equipamento já em solo italiano, que foram os equipamentos de artilharia, as viaturas e os demais equipamentos dos estadunidenses, com exceção do fuzil. Nosso fuzil, o fuzil empregado pelos estadunidenses é o fuzil M1 Garand, que já era automático, possibilitando uma ráfaga de 8 tiros em um tempo bastante curto, que possibilitava uma maior cadência de fogo e de defesa do soldado. Não foi disponibilizado em primeiro momento às nossas tropas. Oficialmente não foi disponibilizado. O que a gente recebeu foi um fuzil de ferrolho, que cada vez que atirava, tinha que puxar novamente o ferrolho para recarregar. Os estadunidenses alegaram que nossos contingentes não tinham o treinamento, não tinham a capacidade de usar uma arma daquela envergadura, por assim dizer, não tinha como usar o M1 Garand, e também muitas dessas armas foram enviadas para uma outra operação que estava acontecendo naquele momento, que era a invasão ao sul da França. Salvo engano, o nome é Operação Dragão. Muitas dessas armas foram deslocadas para lá, bem como muitas outras divisões aliadas que estavam empregadas em teatro italiano foram levadas para invadir o sul da França. E por conta disso, a chegada dos nossos inspecionados lá na Itália foi um momento bastante crucial, um momento bastante que os generais lá que estavam empregados na Itália necessitavam de um contingente de tropas,
salvo engano, eles perderam 3 divisões para invadir o sul da França e receberam a nossa divisão expedicionária como uma espécie de, como é que eu vou dizer? Nossa, esqueci a palavra, mas como um complemento. Um inverno rigoroso enfrentado pelos nossos soldados, um inverno entre 44 e 45 foi um dos mais rigorosos que abateu a Itália, chegando a temperaturas de menos 20 graus negativos, o que é completamente destoante daquilo vivenciado pelos nossos expedicionários. Aqui a gente era obrigado a tomar um calor de 20 graus, 30 graus, e lá enfrentando temperaturas abaixo de zero. Abateu bastante o moral dos nossos soldados. Só que, como é descrito pelo escritor Ulisses Vaquites, os nossos soldados eram verdadeiros camaleões. O que significa? Conseguiram se adaptar brilhantemente a todas as intempéries que eles foram submetidos. Nossas primeiras missões. O primeiro contingente de nossa força expedicionária a entrar em operação foi o batalhão de engenharia, fazendo os reparos à estrutura das cidades, lá do Porto de Nápoles e das demais localidades que a gente foi se deslocando. Nossa primeira missão de combate foi a tomada de Massarossa, de onde os alemães recuavam para a cidade de Camaiore, onde apresentavam maior resistência, mas nossos expedicionários também conseguiram tomar essa localidade, e tomando Camaiore, nós ficamos de frente à chamada linha gótica, que foi uma defesa alemã construída acima da cordilheira dos Apeninos, que corta a Itália de noroeste a sudeste, basicamente, e foi montada lá, como vocês podem ver no mapa, essa defesa alemã, construída de muitas casamatas, muitos pontos de artilharia e as posições elevadas que davam vantagem aos alemães para defenderem aquele terreno. O primeiro ataque a essa fortificação da linguagem foi ao Monte Prano, no qual nós sofremos as nossas primeiras baixas, porém ao mesmo tempo capturamos os primeiros prisioneiros alemães. Após a tomada do Monte Prano, nosso contingente seguiu ao leste para o vale do Rio Seco, onde foi liberando diversas localidades, diversas vilas e cidades no trajeto desse rio. Dentre elas, na cidade de Fornati, graças ao rápido recuo dos alemães, a gente pôde capturar uma fábrica de munições e de equipamentos, equipamentos de aviação quase intactos, capturando essa fábrica. E após tomar essa localidade, as nossas vanguardas, as nossas patrulhas foram adentrando cada vez mais na linha de frente, buscando reconhecer a presença de alemães, e foi descoberta a presença de um grande número de alemães na cidade de Castelnuovo de Garfagnana, que era um importante entroncamento logístico para os alemães e que também serviria para os aliados posteriormente. Então foi montada uma operação para capturar essa cidade. A gente foi tomando todas as elevações ao redor que possibilitavam de onde pudéssemos partir para atacar Garfagnana. Porém, os alemães receberam reforços tanto de mais alemães quanto de italianos, e nossas forças acabaram sofrendo uma derrota, tendo que recuar as posições iniciais. E por conta desse recuo, o general americano que comandava nosso contingente urgiu, ou seja, proclamou que os nossos soldados que acabaram de chegar do 1º e do 11º regimento fossem levados à linha de frente sem o devido treinamento, para consolidar as posições para onde tínhamos recuado e impedir um maior recuo à perda de outras posições. Apesar desse recuo, dessa primeira derrota, os estadunidenses entenderam como proveitosa a nossa participação nesses primeiros 45 dias e nos retiraram dessa posição secundária para a base principal do fronte, deixando os nossos expedicionários de frente àquilo que se tornaria o símbolo da campanha dos nossos expedicionários, o Monte Castelo. Monte Castelo, para vocês terem um contexto, eu vou tentar dar um exemplo bem, como eu posso dizer, um exemplo bem exagerado, mas só para vocês terem um contexto. Quem já foi lá em Caruaru reconhece de longe a elevação do Monte Bom Jesus. E lá do Monte Bom Jesus, a gente consegue ver também a BR-104, que vai dar lá na Paraíba. O Monte Castelo, a grosso modo, a gente pode comparar com ele, porque é uma elevação de cerca de 970 metros, que dava visão para a estrada que seguia até a cidade italiana de Bolonha, que era também um importante alvo, um importante objetivo dos aliados para seguir com o esforço de guerra. E além disso, ela era circundada por outros montes, tornando sua captura mais difícil, porque ela servia como ponto de observação de artilharia para bombardear essa estrada.
e também para bombardear se porventura os aliados tentassem tomar os outros montes. E, sendo assim, era praticamente impossível tomar apenas o Monte Castelo, tanto que ele foi alvo de 5 tentativas. Não vou detalhar todas elas aqui por virtude do tempo e também com motivação para uma pesquisa posterior, mas vale o destaque que as 2 primeiras, ocorridas em novembro de 44, foram protagonizadas por uma força conjunta de estadunidenses e brasileiros com a liderança dos Estados Unidos. Tendo essas falhado, a tarefa foi entregue exclusivamente aos nossos brasileiros, que tentaram tomar o monte em outras ocasiões, salvo engano, outra ainda foi ocorrida em novembro e a outra no começo de dezembro, salvo engano, dia 12 de dezembro. Tentamos tomar novamente, chegando mais perto ainda, com soldados brasileiros chegando ao cume de Monte Castelo, porém tivemos que recuar devido à resistência alemã. Após essa 4ª tentativa, foi decretada uma pausa nas atividades em virtude do inverno e também para a realização de atividades de patrulha, onde nossos expedicionários adquiriram bastante conhecimento e bastante habilidade nessas atividades. E o 5º ataque, que foi o vitorioso, ocorrido em 21 de fevereiro de 1945, já no ano seguinte de quando começou, foi a única oportunidade em que todas as forças que o Brasil enviou para lutar na Itália atuaram em conjunto. Os nossos expedicionários, a nossa artilharia, a Elo e também o grupo de aviação de caça, o Sentapua, sendo a única oportunidade em que o Sentapua atuou diretamente em conjunto com as nossas tropas, bombardeando as posições alemãs para possibilitar o avanço dos nossos aliados. E o escritor Bonaldo Neto, como vocês podem ver, ele descreve a Operação Vitoriosa como uma boa outra. Por quê? Como eu já falei, o Monte Castelo não era uma elevação isolada, era cercado de outros montes. E para que fosse tomado, era necessário que um fosse tomado de cada vez. Então, os estadunidenses começaram tomando o Monte Belvedere, que possibilitou que nossos expedicionários tomassem o Monte Castelo, que possibilitou que os estadunidenses tomassem o Monte de la Torre e que, por fim, possibilitou aos brasileiros chegar à cidade de La Serra, vencendo, portanto, essa impetuosa defesa alemã. Que, apesar disso, apesar dessas 5 tentativas, apesar de ter se tornado um símbolo de nossa participação na Itália, quando se fala da Força Expedicionária Brasileira, a primeira batalha que vem à mente é Monte Castelo, ela não foi a batalha mais sangrenta enfrentada pelos nossos franceses. A mais sangrenta foi efetuada um pouco mais adiante. Após a tomada de Monte Castelo, e aproveitando-se das posições em La Serra, nossa Força Expedicionária seguiu um pouco mais a sudeste, chegando à cidade de La Serra, se consolidando e tendo à frente outro conjunto montanhoso para tomar, o conjunto Sopraçaço e Castelnovo, que foi vencido, primeiramente conquistando Sopraçaço, e após essa conquista, tomada a localidade de Castelnovo com um pesado castigo de artilharia. E conquistado esse novo conjunto montanhoso, os estadunidenses, o 4º Corpo do Exército dos Estados Unidos, definiu uma pausa nas atividades para o descanso das tropas e também para a preparação do que viria a ser conhecido como Ofensiva da Primavera, cujo alvo para nossos expedicionários, que estava à frente dos nossos expedicionários, era a localidade de Montese. Essa sim foi a batalha mais sangrenta enfrentada por nossos soldados, custando cerca de 450 baixas, e quando se fala baixas, não são apenas mortos, mas também os feridos, capturados e desaparecidos. Ela ocorreu num contexto em que essa cidade, que é bastante reconhecida pela torre medieval que se encontra nela, que servia também como ponto de observação de artilharia dos alemães, ela era o último reduto alemão da linha gótica. Atrás de Montese, os alemães não tinham mais nada, apenas um curto caminho até a planície do Rio Pó, de onde não teriam como se defender e teriam de recuar de volta à Alemanha e à Áustria. Portanto, os alemães empenharam tudo que ainda tinham, toda a artilharia que estava naquela região foi concentrada para a defesa dessa localidade, na qual os nossos expedicionários enfrentavam um novo tipo de combate, que era o combate urbano, rua por rua, casa por casa. E nessa batalha aqui foram feitos diversos heróis aqui no nosso Brasil, e um dos mais reconhecidos é o tenente-coronel Nestor da Silva, que é o expedicionário mais velho, contando com 108 anos, residente lá de Brasília. Ele teve sua principal atuação nessa batalha, na Batalha de Montese. E ao lado de Montese ficava uma pequena elevação também, chamada de Montelo, de onde também partia fogo de artilharia
para defender a cidade, que também foi tomada por outro membro, outro ramo de nossa tropa. Após Montese, nossos personagens seguiram mais ao norte, conquistando a cidade de Vignola, e eu esqueci qual foi o nome da outra cidade, desculpa. A cidade de Zoca, que era um importante entroncamento rodoviário, e posteriormente a cidade de Vignola, já aos pés da Cordilheira dos Apeninos, ou seja, nossos soldados subiram a Cordilheira dos Apeninos lá em Monteprano e vieram a descer depois, agora em Vignola, ficando às caras da planície do Pó. E o objetivo então passa a ser a perseguição aos alemães. E nesse contexto, os estadunidenses colocaram novamente os nossos soldados em uma posição secundária, inclusive requisitando os caminhões de nossa infantaria para possibilitar que eles perseguissem os alemães em um determinado setor. Contudo, foi descoberto pela nossa inteligência e pela inteligência dos estadunidenses que outro contingente alemão vinha fugindo e passaria pelo setor que passou a ser de responsabilidade da FEB. Então, prontamente, nossos soldados, que contaram com o apoio dos caminhões da artilharia, servidos pelo general Cordeiro de Farias, foram-se em perseguição desses alemães fugitivos. E a nossa vanguarda teve contato com o nosso esquadrão de reconhecimento teve contato com a vanguarda desses inimigos na cidade de Coletti, onde capturou essa vanguarda inimiga, cujos prisioneiros indicaram onde estava a força principal fugitiva, que é um pouco mais ao sul, na cidade de Foro Novo de Itara. Já nessa localidade de Foro Novo de Itara, com os alemães cercados devido ao intermédio de um pároco local, um padre da cidade de Foro Novo, o nosso Estado-Maior negociou com os alemães a rendição deles, que aceitaram. A negociação ocorreu entre o dia 28 e o dia 30 de abril de 1945, os alemães tendo se rendido entre a madrugada do dia 29 e o dia 30, num contingente de cerca de mais de 15 mil soldados, compondo a 148ª Divisão de Infantaria Alemã e remanescentes italianos das divisões da Divisão Bersaglieri em Itália e da Divisão Monterossa. Aqui podemos ver muita foto, que é uma das poucas fotos coloridas que temos da FEB, que é a rendição dos alemães aos nossos expedicionários. Aqui as fotos do contingente capturado, deles lá sob custódia de nossos soldados. Foram capturados também cerca de 4 mil cavalos, entre diversas outras viaturas, diversas armas, milhares. E essa ação em Foro Novo acabou sendo a nossa última grande operação lá na Itália, tendo visto que, como eu mencionei, ela ocorreu entre os dias 28 e 30 de abril de 1945, e a Itália viria a se render, a ser derrotada pouco tempo depois, no dia 2 de maio de 1945. A Itália assinava sua rendição, e mais um período depois, no dia 8 para 9 de maio de 1945, os alemães também assinaram a sua derrota, pondo fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. E até ser trazido de volta ao Brasil, nossos expedicionários desempenharam funções de tropa de ocupação lá na Itália, até serem trazidos, salvo engano, foram trazidos também até novembro de 45, desculpa. Eu não lembro ao certo quando foi trazido o último contingente. Só que uma parte do nosso contingente também foi convidado pelo governo português para desfilar nas ruas de Lisboa, como vocês podem ver nessa foto, ser homenageados e condecorados. Quem foi levado para lá foi o depósito de pessoal. E quando os nossos soldados chegaram ao Brasil, foi utilizar a manchete, uma apoteose, uma grande euforia popular, recebendo os nossos soldados no Rio de Janeiro e em São Paulo, com as moças durante os desfiles, tentando arrancar as divisas dos nossos soldados, pegar capacete, pegar alguma coisa de serviço de lembrança. Só que, com o passar do tempo, essa euforia foi esquecida, foi desaparecendo, e os nossos expedicionários tiveram que enfrentar uma outra guerra, que é o esquecimento. Muitos dos expedicionários, apesar das medalhas, apesar da bravura, apesar de tudo que eles passaram, ainda assim muitos acabavam morrendo como indigentes no nosso Brasil. E, para evitar esse trágico fim, esse apagamento da memória, foram criadas diversas associações de veteranos, não só da FEB e de suas enfermeiras, mas também da Força Aérea, da Marinha de Guerra, da Marinha Mecânica, para impedir esse esquecimento. Pronto. E eu esqueci de falar
mais um pouco, vou até voltar, porque é uma informação bastante importante. Peço perdão. Foi após as missões aqui no Vale do Século que, durante uma visita do época ministro Gaspar Dutra, que viria a ser presidente dos Estados Unidos, durante a revista que ele fez às nossas tropas, ele foi instigado pelo general Mark Clark, que era o comandante do 5º Exército dos Estados Unidos, a criar um distintivo que pudesse designar melhor e dar mais identidade à nossa tropa. E, conversando com os outros brasileiros lá da Itália, foi elegido esse símbolo da cobra fumando, para justamente acabar com aquele boato que corria nas ruas brasileiras, que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. De fato, a cobra fumou, nós fomos para a guerra e passamos a usar esse distintivo para reconhecer os nossos soldados. Essa palestra ela é uma homenagem ao tenente João Pereira da Silva, cujo qual eu tive a honra de conhecer lá em Minas Gerais, no encontro de veteranos do ano passado, e que cumpriu sua missão na Terra, nos deixando no início desse ano. Então, um senhor que foi bastante solícito quando eu fiz as perguntas para ele, respondeu. Está aí o terno quase caindo, tantas medalhas, um verdadeiro herói. Gostaria de agradecer primeiramente ao senhor Alex Brito, ao Museu Histórico Alex Brito, por ter possibilitado essa palestra. Também agradecer à FAB por possibilitar esse momento. E também à Associação Nacional de Veteranos da FEB, Excepcional Pernambuco, nas pessoas do senhor Rigoberto Júnior, que é filho de expedicionário, e do coronel André Monteiro, que me auxiliaram na construção dessa palestra, que estão lotados lá no Forte do Bruno, em Recife, que eu recomendo muito a visita. Agradeço bastante também ao Museu da FEB de Belo Horizonte, na pessoa do senhor Marcos Renault, um importante pesquisador que me ajudou bastante também na construção dessa palestra, e ao pessoal da chamada Família Febiana, cujo patrocínio foi presenteado, o broche, pela senhora Nadir Paves, que foi quem me ajudou a conhecer os veteranos lá em Minas Gerais, lá em Luz Claros. Eu agradeço bastante a eles também. E aqui agora eu trago algumas recomendações que também serviram de referência para a construção dessa palestra. Esses dois livros aqui que se tornaram clássicos. Um é do João Baroni, que inclusive é integrante daquela famosa banda Paralamas do Sucesso, porque o pai dele era expedicionário. O livro que eu usei como principal referência foi esse daqui, do jornalista Ricardo Bonaldo Neto. Esses dois são clássicos, são bastante interessantes para quem está começando nos estudos sobre a fé. Esses dois livros aqui foram me presenteados pelo senhor Luiz Baquites, e que antes de começar eu estava até conversando aqui com o Júlio. Esse livro aqui traz a história do sargento Maximus Filho, está com ele bastante. O livro A Veterana, do pesquisador Daniel Matarroque, que fala sobre o papel das enfermeiras na guerra, e a revista do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, que está disponível gratuitamente na internet para quem quiser pesquisar, que um dos organizadores também é o senhor Matarroque, que eu também tirei muitos artigos de lá que possibilitaram a construção dessa palestra. Então, de literatura, eu recomendo bastante essas obras. Já na questão de cinema, de vídeos, recomendo esses dois documentários que estão disponíveis na internet, o Lapa Azul e o Navalha. Cada um deles conta mais especificamente sobre um batalhão específico que foi levado, só que eles dão também uma importante, um riquíssimo apanhado sobre a participação do Brasil. Salvo engano, esse aqui é sobre os paulistas, esse aqui é sobre os mineiros, e esse aqui é sobre os paulistas, salvo engano. De canal do YouTube, recomendo a Sala de Guerra, que é coordenada pelo pesquisador Júlio César Guedes. O canal do YouTube também é o Ataque Militar, que é do professor Bruno Kiger, lá do Paraná. O canal Hoje na Segunda Guerra Mundial e o site Pátria Filmes, onde vocês conseguem encontrar esses documentários e muitos outros documentários, muitos outros curta-metragens que valorizam a história do Brasil, a história militar do Brasil, não apenas da Segunda Guerra Mundial, mas também da Guerra do Paraguai e das missões de paz que o Brasil participou. Tem muita informação nesse site. Já no que condiz a ficção, temos esses três principais filmes. Sangue, Amor e Neve, que foi escrito e interpretado por um expedicionário. Estrada 47, que deve ser o mais conhecido, que apesar de ser baseado em fatos reais, a história que é contada não ocorreu realmente. E o filme Navalha, o filme Homem da Pátria, que é uma reunião de diversos episódios enfrentados para nossas forças expedicionárias, que contam mais ou menos como que ocorreu. Tem a história do sargento Mascove, tem a história das enfermeiras,
entre muitos outros. Tem a história do capelão, nossa, agora fugiu o nome dele, que agora é o patrono do capelanato brasileiro. Realmente me fugiu o nome dele agora. Tem a história dele contada lá. E essas foram as referências, basicamente foi o que eu apresentei como recomendações. E ao fim da palestra, agradeço bastante pela possibilidade que você puder poder falar um pouco desse tema que tanto me fascina, que me instiga tanto a pesquisar. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma contribuição a fazer. Bom, veja só, como eu disse no começo, né, a palestra do Lucas estava já programada alguns meses atrás, e é um especialista na história da FEB. Não vou me chamar de especialista, eu só estou começando, não sou especialista de forma alguma. Mas para nós aqui é. Porque, principalmente, você é um jovem, então, principalmente, o Lucas é um exemplo para a juventude, assim como nosso amigo está aqui. Meu filho também, né? Meu filho também. E tantos outros que queriam ouvir, mas não puderam, porque está em estudo de alguma coisa, de alguma prova. Mas, para mim é bastante gratificante ver jovens como você se especializando na história do Brasil em uma área que foi tão abandonada pelos próprios brasileiros, né, como você contou, porque o abandono, de certa forma, começou na volta dos pracinhas da Itália para cá. Até porque Getúlio Vargas, esqueci de mencionar, ele desmobilizou a FEB ainda na Itália, ou seja, muitos de nossos inspecionários, quando regressaram ao Brasil, já retornaram como civis. E mesmo isso ocorreu porque Vargas queria evitar a contradição de enviar tropas para lutar contra ditaduras lá na Europa, mas ao mesmo tempo ser um ditador aqui no Brasil. Só que, como bem sabemos, isso não impediu que os militares depusessem ele aí em 1945. Justamente. Então, isso aí é uma parte da história que eu diria assim, uma parte, né? Porque você desmobilizar tantos heróis de fato, porque como o Lucas falou aqui, a FEB capturou mais de 15 mil militares alemães, dentre os quais o general comandante da 78ª General Otto Fred Pico, né? Então, coisa que nenhum exército até então, durante a Segunda Guerra Mundial, teria capturado uma divisão inteira de um exército alemão, que à época foi o maior exército do mundo. Eu reputo o exército alemão da época como sendo em armamento, munição, treinamento, e precisou se unir para ganhar uma guerra contra os alemães. Então, nenhum país, exceto o Brasil, conseguiu capturar uma divisão de exército alemão. Com 900 oficiais, aproximadamente, né? 900 oficiais e 2 generais em comando. Então, isso assim foi um feito de heroísmo, assim, que marcou a história da Segunda Guerra Mundial, do meu ponto de vista, né? E não foi reconhecido pelo governo brasileiro à época. E ainda hoje há uma tendência, que é uma coisa que eu censuro muito, né? Os governantes, de uns anos para cá, esquecer a história do Brasil, esquecer os verdadeiros heróis, né? E, digamos assim, sufocar principalmente a nossa história. Aqui uma professora de história, não é? Que sabe das dificuldades que se tem, não é? Que se enfrenta diante dos colégios, diante dos alunos, uma tendência massificadora do ensino no Brasil. Não é? Então, graças a Deus, existem jovens como o Lucas e tantos outros. Não é? Meu filho também é entusiasta, tem um colega da turma dele que também é entusiasta pela guerra, pela história da Segunda Guerra Mundial. Vou mencionar também meus amigos Rafael e Emanuel, que também me ajudaram na produção de conhecimento. Pronto, justamente. Então, isso daí é que nos dá ânimo sempre de seguir em frente. Tanto é que eu tenho um museu montado e estou montando, né, a parte da Guerra do Paraguai, que é outra história
Grosso. E hoje o Brasil não tinha o lado sul do país e também Mato Grosso, só que eles iam ainda se expandir mais, né? Mordeu uma parte, vai morder o resto, né? Então, agradeço